Pessoal, vamos lá começar. Então, boa noite a todas e todos. Bem-vindos e bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. E vamos em frente. Eu vou falar um pouco da disciplina. Vou falar assim, da ideia da disciplina, né? Assim, os objetivos, o que essa disciplina se propõe, etc. Depois eu vou falar de como vai ser a estrutura da disciplina, a avaliação. Está tudo explicadinho lá no Google Classroom, mas é um pouco, acho que é informação demais, assim. Mas aí então eu vou explicar, na verdade acho que é fácil, só porque é muita coisa. Beleza? E depois a gente vai falar que tinha 2 textos de referência lá, né? Espero que vocês tenham visto e lido, que são 2 textos bem curtinhos, aí depois a gente vai falar desses 2 textos e já tem um trabalho sobre eles, né? Inclusive. Beleza? Certo? Então, só fazer uma observação meio nada a ver antes, que é o seguinte. Eu só estou nesse palquinho aqui por causa da filmagem, tá? Porque eu odeio isso, assim, mas é só para ter um ângulo melhor. E aproveitando disso, falar dessa filmagem, né? Quem já foi meu aluno sabe, eu tenho esse hábito de filmar as aulas, mas é para uso interno nosso, beleza? É para uso, assim, acho que foi muito útil em cálculo 1, né? Quem fez cálculo 1, mas o objetivo dessa filmagem não é ela ficar pública, é só para a gente ter a oportunidade de rever depois. E ficar um acervo, assim, essas discussões. Inclusive, isso acho que vai ajudar a vocês a fazerem os trabalhos, a oportunidade de poder rever, tá? Então, essas gravações, só para quem não sabia, elas são só para ficar internas e a gente vai fazer esse acordo entre a gente, tá? De não publicizar, obviamente, sem autorização de todo mundo da turma, beleza? Então vamos lá. Só para saber, tem alguém aqui da pedagogia? Ok. Quer ser disciplina? Olá. Estamos aqui. Tudo bem? Boa noite. Essa disciplina abre vaga de pedagogia também, mas tem essa dificuldade da distância entre os campos, né? Tem alguém aqui que não seja da licenciatura em matemática, seja de algum outro curso, sendo bacharelado? Seja como se fosse. Mais alguém não é da licenciatura em matemática? Tá. Beleza, então. Então vamos lá, falar um pouco sobre a disciplina e qualquer, obviamente, como sempre, qualquer dúvida vocês podem me interrompendo o tempo todo, tá? Então essa disciplina chama Matemática na Escola, né, como vocês sabem, e ela faz parte, para quem está mais no começo do curso, quem está no primeiro ou segundo ano, levanta o braço. Ou seja, quem entrou 2023 ou 2022, quem entrou antes disso. Beleza, então essa disciplina ela faz parte de um conjunto de disciplinas que compõem o nosso currículo de licenciatura em matemática, que são disciplinas que têm por objetivo discutir especificamente o ensino de matemática, beleza? Certo? Então, como vocês sabem, no nosso currículo de licenciatura em matemática, a gente tem um conjunto de disciplinas que são de matemática pura, entre aspas, porque eu acho que nunca é pura, depois eu quero explicar melhor o que eu quero dizer com isso, mas são disciplinas assim, cujo objetivo principal é discutir o conteúdo matemático, tá? Que são álgebra, cálculo, geometria, análise, etc. Tem um conjunto de disciplinas que são genéricas de educação, né, que são psicologia da educação, didática, filosofia, etc. E tem um conjunto de disciplinas cujo objetivo é discutir especificamente ensino de matemática, educação matemática, tranquilo? Nessa disciplina a gente tem, basicamente são disciplinas de fundamentos da matemática, e tem algumas outras, informática aplicada ao ensino, e essa aqui também, matemática na escola. Beleza? Certo? Tudo bom?
é importante também, só aproveitando a oportunidade, vocês saberem que essa estrutura curricular que a gente tem nos cursos de licenciatura de forma geral, ela é relativamente recente, né? Assim, historicamente, os cursos de licenciatura tinham uma estrutura curricular até, digamos, uns 30 anos atrás, né? Até a década de 80, mais ou menos. Não, década de 80 é 40 anos atrás. Algum tempo atrás, os cursos de licenciatura de forma geral tinham uma estrutura curricular que era conhecida como modelo 3+1, né? O que significa isso? Que a pessoa fazia 3 anos de disciplinas de conteúdo específico, que era igual ao bacharelado, e depois fazia 1 ano de disciplinas de educação, né? Por isso chamava 3+1, certo? Então, aquelas disciplinas, esse conjunto de disciplinas, psicologia da educação, didática, etc., eram concentradas no último ano junto com o estágio, né? Então, a licenciatura era um bacharelado acrescido das disciplinas de educação genérica. Então, isso foi repensado recentemente de 2 formas. Em primeiro lugar, essas disciplinas de educação genérica foram distribuídas ao longo do currículo. Elas não estão mais concentradas no último ano. E foram criadas, de forma geral, um outro grupo de disciplinas que tem por objetivo discutir o ensino específico daquela área, no nosso caso, matemática. Beleza? E é nesse conjunto de disciplinas que essa aqui se insere, né? Então, isso é uma conquista recente, assim, vamos dizer, relativamente da formação de professor. Tranquilo? Algum comentário? Tá. Então, vamos lá. E essa disciplina aqui, ela ou deveria ser, a ideia seria essa, dela ser posicionada no currículo como a primeira disciplina desse conjunto de disciplinas que falam especificamente sobre ensino de matemática, tá? E ela chama matemática na escola a distribuição curricular ideal é que vocês façam primeiro essa disciplina de matemática na escola e depois as disciplinas de fundamentos, porque nas disciplinas de fundamentos vocês vão discutir especificamente ensino de algum conteúdo. Uma é de aritmética e álgebra, outra de geometria, outra de funções. Mas a ideia é que essa seja feita primeiro, tá? E nessa disciplina aqui, o nome, ela chama matemática na escola, porque ela tem por objetivo tipo assim, colocar um primeiro contato do licenciando com a escola básica, como se fosse assim, um prelúdio do estágio, né? Porque no estágio vocês vão ter uma carga horária a cumprir de 400 horas dentro da escola, etc, etc, né? Então, o objetivo dessa disciplina aqui era isso, era ter uma primeira aproximação, uma primeira familiarização de vocês com o ambiente escolar na educação básica, beleza? Certo? Alguém já fez disciplina de fundamentos alguma? Uma galera. E alguém já começou estágio? Tá. Já terminou? Você deixou bem no final. Qual é o seu nome? Daniel. Enfim, então ela tem esse objetivo, né, de ter uma primeira discussão sobre como a matemática como disciplina escolar acontece no ambiente escolar. O objetivo dessa disciplina é essa. Então, antigamente, quando a disciplina acontece no diurno, a gente fazia visitas às escolas, as pessoas iam à escola, faziam um relatório, etc. No noturno, isso é mais difícil, né? Porque tem menos possibilidade de lugares que a gente pode visitar. Mesmo no diurno, isso envolvia toda uma burocracia que a gente acabou abandonando essa ideia, mas a gente procura fazer outras discussões de forma a olhar para como a matemática acontece na escola, beleza? Então a ideia dessa disciplina é isso, né?
E ela tem esse papel de vocês começarem a olhar para a matemática como disciplina escolar do ponto de vista de professor ou professora, né? Assim, então, ela tem muito esse papel, pelo menos essa é o objetivo dela, assim, curricular, de fazer essa mudança de ponto de vista, de vocês começarem a olhar para matemática na escola, em vez de olhar do ponto de vista de quem é aluno, do ponto de vista de quem é professor, né? Então, ou professor. Então, o objetivo é mais ou menos esse. Tranquilo? Né? Alguma pergunta, comentário, dúvida, etc. Beleza. E aí, dentro desse objetivo, eu tenho feito, quando eu pego essa disciplina para dar, eu tenho feito uma abordagem, que eu vou falar sobre ela agora, assim, particular, que eu vou falar assim, acho que bem detalhadamente o que a gente vai fazer nessa disciplina, mas esse planejamento que eu penso para essa disciplina, dentro dessa ideia de vocês começarem a olhar para a matemática, para o ambiente escolar, do ponto de vista de professor, em vez de olhar só como aluno, dentro dessa ideia, o objetivo que eu tenho nessa disciplina é provocar em vocês uma reflexão, acho que basicamente, de que a escola na qual vocês vão atuar como professores e professores não é necessariamente aquela escola na qual vocês estudaram como alunos ou alunas, ou aquela escola com a qual vocês são familiares, beleza? Certo? Então, essa disciplina, quer dizer, a forma como eu tenho pensado nessas disciplinas de matemática na escola, a ideia é trabalhar basicamente com a ideia de diferença na educação, certo? Eu estou usando essa palavra diferença porque, para falar disso, em geral se usa a palavra diversidade, né? Assim, então, ter escolas diversas, escolas que sejam diferentes entre si. Só que tem vários autores e autoras que tem, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, que tem criticado muito o uso da palavra diversidade e, em lugar disso, tem preferido usar a palavra diferença. Isso não é simplesmente uma mudança de palavra, mas é uma mudança de concepção, que é muito importante. Já já eu vou voltar a falar sobre isso. Beleza? Tá? Bom, e por que eu acho que isso é importante? A gente ter explicitamente essa discussão dentro do curso de licenciatura, de que vocês têm que pensar, assim, têm que estar preparadas e preparados para se colocarem como professores e professores em escolas que são muito diferentes daquilo com que vocês estão acostumados, ou da experiência que vocês tiveram como alunos. Por quê? Porque eu acho que se essa discussão não é feita explicitamente, então a gente acaba, vê se faz sentido isso, construindo, até inconscientemente, construindo sem querer, uma imagem idealizada de escola e uma imagem idealizada de aluno, certo? E basicamente essa imagem idealizada de escola é uma escola onde tudo está sob controle, digamos assim, onde os alunos se comportam bem, onde os alunos têm o que comer, onde os alunos têm vamos dizer, uma vida familiar que confere a eles uma estabilidade para desenvolver a carreira, a trajetória escolar de boa, e o objetivo aqui é discutir que nem sempre é assim, beleza? Certo? Isso é muito importante, porque quando a gente pensa em educação matemática, né, quando a gente pensa, se eu perguntar para vocês assim, o que é educação matemática como área de pesquisa, beleza? Essa é uma reflexão que a gente vai ter muito nessa disciplina. Num primeiro momento, eu acho que a gente pode pensar que discutir educação matemática é discutir a melhor maneira de ensinar as coisas. Faz sentido isso que eu estou falando? Tipo assim, educação matemática seria a gente discutir assim,
qual é a melhor maneira de ensinar frações? Ou qual é a melhor maneira de ensinar geometria? Beleza? Vocês acham que essas perguntas fazem sentido? Se eu perguntar para... Fazem sentido? Se eu perguntar para vocês, qual é a melhor maneira de ensinar frações? Existe uma melhor maneira de ensinar frações? O que vocês acham? Fala aí. Eu odeio falar sozinho, tá? Fala aí. Mas eu falo muito, paradoxalmente eu falo muito, mas eu não gosto de falar sozinho. Eu acho que não, porque cada turma vai ter essa maneira de entender aquela coisa. Exatamente. Isso aí, né? Então... Mas a gente tem que ter algumas estratégias. Isso. Se uma não funcionar, usa a outra. Ninguém acredita. Exatamente. A gente tem que ter uma gama de estratégias, é isso, se uma não funcionar. E às vezes tem coisa que funciona numa turma e não funciona na outra, né? Quem já dá aula aqui deve ter essa sensibilidade, beleza? Certo? Mas essa gama de estratégias sobre os conteúdos específicos, vocês devem ver ou vão ver nas disciplinas de fundamentos, que falam sobre os conteúdos. Aqui, a ideia é a gente discutir que a gente não pode pensar em educação matemática ou em como ensinar matemática com referência apenas no conteúdo, né? Pensando dessa forma, eu vou ensinar frações assim, beleza? Eu acho que tem muita gente que se forma professor achando que dar aula é simplesmente chegar na frente de um grupo de pessoas e falar coisas, né? Assim, sem ter nenhuma, sem ser influenciado pela forma como aqueles alunos são afetados pelo que você fala, né? Tem muito professor, vocês já devem ter tido essa experiência, que parece que está dando aula, apesar da turma, né? Parece que está falando sozinho. Quem já teve essa experiência aqui? Muito ou pouco? Aquele professor assim, que está dando aula, aí alguém fala alguma coisa, faz um comentário, faz uma pergunta, e o professor continua a dar aula como se nada tivesse acontecido, né? Assim, aquele professor que quer seguir o planejamento, apesar do que aconteça. Não interessa, ninguém está entendendo nada, mas ele está lá. Então, a ideia dessa disciplina é muito para que vocês não sejam esse professor ou essa professora, né? Então, eu acho que é importante pensar o que é dar aula, né? O que é uma aula? Assim, uma aula não é uma palestra, não é uma live no YouTube, né? Então, uma aula não é você chegar na frente de um grupo de pessoas e falar coisas. Eu acho que a gente tem que pensar que dar aula, antes de mais nada, é afetar o outro e ser afetado pelo outro, né? O que eu quero dizer com ser afetado pelo outro? É você, vamos dizer assim, orientar a discussão de acordo com aquilo que emerge na aula, de acordo com a sensibilidade das pessoas, de acordo com o reconhecimento de quem são aquelas pessoas com quem você está falando, né? E não falar coisas com referência apenas naquele conteúdo que você quer ensinar. Está fazendo sentido isso? Beleza? E eu acho, como eu disse, que se essa discussão não é feita explicitamente no curso de licenciatura, a gente acaba, sem querer, entrando nessa lógica. Então a ideia aqui é quebrar essa lógica, né? Acho também importante dizer uma frase de efeito também que eu sempre falo, que é o seguinte: na nossa profissão como de professor, às vezes a gente, por isso que eu até às vezes pergunto, principalmente no primeiro período, que é o seguinte: vocês acham que estão numa disciplina, qual é o curso que vocês fazem? Responde aí. Primeira pergunta. Licenciatura em matemática. Essa é a primeira pergunta. Não é matemática, é licenciatura em matemática, tá? Então, licenciatura em matemática não é uma vertente da graduação em matemática. Licenciatura em matemática é outro curso, né? Não é uma subdivisão do curso de matemática. E aí a segunda pergunta, ver se vocês vão acertar. Tô brincando. Vocês acham que estão numa carreira de exatas ou de humanas? Pode falar aí, se eu concordar com isso. Eu acho que é de humanos também, embora a gente aprenda. Por quê? Na verdade é um pouco híbrido, né? Mas se eu tiver que escolher, eu acho que a gente está num curso que é mais de humanas do que de exatas. Por quê?
Por que eu digo que o curso de licenciatura não é uma vertente do curso de bacharelado? Porque eu acho que o que difere o curso de licenciatura ou o professor do curso de bacharelado ou do matemático é que o objetivo do nosso trabalho não é o conteúdo matemático. O objetivo do nosso trabalho são as pessoas, né? Assim, então, o nosso compromisso é com os sujeitos, aprendizes, com os alunos, e não com o conteúdo matemático. Com isso, eu não quero dizer que o conteúdo matemático não seja importante, mas é isso que nos difere do bacharel, porque no caso do bacharel, o objetivo do trabalho dele é o conteúdo. No nosso, o objetivo do trabalho dele é a formação das pessoas, não é o conteúdo. O conteúdo é um meio, né? A gente quer não educar para a matemática, mas educar pela matemática. Então, por isso que eu digo que se eu tiver que escolher, eu diria que a gente está numa carreira de humanas, porque é esse, o objetivo fundamental é trabalhar com as pessoas. Beleza? Faz sentido isso? Embora nem sempre as coisas acontecem. Alguém discorda? Pode discordar, eu gosto de discordar. Fala. Mas por que tanto eu fazendo cálculos e físicas e geometria não euclidianas? Pois é, então. Essa é uma crítica, essa é uma discussão, justamente. Eu acho, entenderam a colocação dele? Muito importante. Porque exemplo, já tive contato em ensino médio, ensino fundamental, gostei bastante do ensino fundamental e eu acho que eu nunca vou botar em prática cálculo para ensino fundamental. E até mesmo no ensino médio, raríssimas as escolas que acabam dando um limite, quiçá o derivado integral. Sim, eu sei. Eu acho muito pertinente a sua crítica. Na verdade, eu acho assim, não é que a minha posição é a seguinte, não é que a gente não precisa ter essas disciplinas, mas a gente tem que ter elas dadas de outra forma do que usualmente elas são dadas. Mais ou menos pela razão que a Margarete falou, como eu falei, o nosso objetivo não é o conteúdo, mas não quer dizer também que o conteúdo não seja importante. E para ensinar uma coisa, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla do que aquilo, entendeu? A gente não pode, porque senão é isso, a gente sairia do ensino médio já habilitado para ensinar no ensino médio. Mas a gente tem que ser capaz de fazer outras conexões, de relacionar a matemática como disciplina escolar com a matemática científica. Então, essas disciplinas, elas têm esse papel, né, assim. Só que eu acho que aqui, por exemplo, na maioria das vezes, elas não são dadas com essa preocupação. Elas deveriam ser dadas com uma preocupação de explicitar o que aquilo ali que tem no cálculo tem a ver com a educação básica. Então, por exemplo, no caso do cálculo, que é uma disciplina que eu adoro, assim, cálculo e análise. Mas assim, no caso do cálculo, basicamente, né, cálculo, análise, etc. As ideias fundamentais do cálculo têm a ver com o limite e com o infinito, né? Essas, você não vai falar explicitamente delas, mas essas ideias também aparecem em outros conceitos na educação básica. Por exemplo, você fala de PG, só para dar um exemplo, PG é um limite, entendeu? Então, eu acho que elas têm o papel de te ajudar a pensar nisso, de ter uma visão um pouco... Você não pode ter uma visão só justa daquilo que vai ensinar, você tem que ter uma visão um pouco mais panorâmica. Só que eu acho que a crítica é essa, elas não são dadas com esse enfoque, elas deveriam ser dadas com esse enfoque. Elas são dadas secamente. Então, um pouco isso, fez sentido? Sim, de uma certa maneira. Mas eu acho que é isso, o problema... Eu acho que tem algumas que não precisariam estar mesmo, assim. A gente até está propondo tirar, mas, por exemplo, cálculo 3, é muito que eu concordo, tá? Eu acho que não precisaria estar. Embora eu adore cálculo 3, assim, teorema de Grindal dos Stokes, mas assim, aí eu acho que realmente tem muito pouco diálogo com a educação básica. Mas outras disciplinas não, eu acho que não é um problema da disciplina estar lá, mas é um problema de como ela é abordada, entendeu? Quem mais quer falar? Acho que eu também penso também, além dessa adaptação de uma visão diferente, acho que isso também ajuda muito
no que tange de a gente se adaptar ao ambiente escolar. Então, por exemplo, quando a gente chega numa escola de interior, a gente tem um ensino bem diferente do que a gente tem no ensino, por exemplo, em centros de cidade. Então, acho que essa visão ampla de uma matéria, por exemplo, acho que isso ajuda muito justamente a também abordar essas duas diferenças. De fora que também, por exemplo, dentro de uma sala, você entender de um certo assunto que não necessariamente estava ali, por exemplo, na sua grade, mas que ele está um pouco mais avançado, também te ajuda a ver como eu posso aplicar isso, vejo que seja, por exemplo, na cidadezinha de interior, como eu posso aplicar isso para que aquela galera vai entender. Exatamente, isso aí. Então, para isso é importante ter uma visão do conteúdo, entendeu? Eu vou passar uma lista de presença, tá? Quem não tiver o nome aqui, escreve embaixo de forma legível. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas nessa disciplina aqui eu vou considerar a presença, tá? Mas depois eu explico melhor quando eu falar dos critérios. Mas aproveitando essa fala do Otávio, eu acho que eu acho que é bem isso, esse exemplo que ele deu de você ensinar numa escola do interior. É bem isso que a gente vai discutir aqui. Um dos tópicos, daqui a pouco eu vou falar, um dos tópicos que a gente vai discutir é educação do campo, que é justamente escolas, vamos dizer assim, de forma geral, em localidades mais rurais. E educação do campo tem todo um conceito, tá? Que a gente vai aprender aqui, beleza? Então, acho que é bem isso. Oi? Faz uma rubrica, assim, qualquer coisa, beleza? Vocês podem assinar do lado do nome ou rubricar, qualquer coisa, tá? Depois eu vou trazer uma lista de presença mais recente do que essa, depois do evento. Então, mas é isso, que eu estava falando também com o Daniel, é isso. Não é que o conteúdo não é importante. Para você ter esse jogo de cintura que a Margarete falou, o conteúdo é importante. Mas o que eu quero dizer quando eu falo que o nosso objetivo, o nosso trabalho é a formação das pessoas, é que o conteúdo é um meio para isso. E eu vejo, também sempre falo essa frase, algumas frases que eu repito muito, que eu vejo muitos professores que colocam o conteúdo num lugar sagrado, num lugar assim como fosse algo imaculado. E muitas vezes sacrificam o aluno em defesa do conteúdo. O que quer dizer isso? Tipicamente, é aquele professor que humilha o aluno, isso acontece de muitas outras maneiras, mais sutis. Mas a maneira mais evidente, vocês já devem ter testemunhado ou vivenciado isso, aquele professor que desqualifica ou até humilha o aluno quando o aluno fala alguma coisa que não é de acordo com aquilo que ele acha que é o certo, tá ligado? Então isso que eu quero dizer com sacrificar o aluno em defesa do conteúdo. Por que eu estou usando a palavra sacrificar? Porque uma situação como essa pode criar um bloqueio emocional mesmo na aprendizagem do aluno, né? Beleza? Estão identificando o que eu estou falando? Quem já passou por isso? Ou quem já testemunhou isso dentro de sala? Acho que todo mundo, né? Alguém quer relatar alguma situação assim? Depois eu vou pedir mais que vocês relatem coisas, tá? Mas pode falar. Eu vi um aluno que ele foi muito humilhado porque ele acreditava que limite era um número. Aí o aluno foi muito sacaneado. Inclusive a galera viu que todo mundo riu dele. Eu isso muito tempo, mas lembrei aqui. Então, depois a gente vai falar do papel do erro também, né? Assim, eu acho que outra coisa que eu sei que vai ser um tema de uma aula mais para frente, né? Discutir especificamente essa questão do erro, né? Assim, porque uma coisa que eu repito sempre também, a gente sempre, como professor de matemática, a gente é formado dentro de uma cultura que sempre identifica o erro como um sinal de deficiência, ou seja, o aluno que erra é sempre o aluno que é menos inteligente, ou o aluno que sabe menos alguma coisa. E às vezes o aluno que supostamente fala alguma coisa que é identificada como uma coisa errada, ele está pensando mais do que o outro que está repetindo tudo certo, né? Isso é uma coisa muito séria que eu como professor levo isso muito a sério. Então isso é uma coisa que a gente vai discutir aqui e que está dentro dessa maneira que a gente é formado, beleza?
Tranquilo? E para você ter essa, vamos dizer, essa sensibilidade, né, que é de se afetar e ser afetado, né, afetar o outro e ser afetado, né, que uma aula tem que ter essa componente, né, assim, você conduzir a sua aula situando a discussão naquilo que os alunos, nas contribuições que os alunos trazem, e não ignorando como se não existisse, beleza? Certo? É isso que eu quero dizer com afetar e ser afetado. E afetar, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nas ações que nós fazemos com professores, como aquilo afeta o aluno. Então esse exemplo que o Otávio deu, né? Esse exemplo de humilhar o aluno, ou até quando você marca uma coisa errada, quando você reprova um aluno, a gente tem que pensar o que isso provoca naquela pessoa, naquele ser humano, naquele sujeito, beleza? Né? Então, para isso, a gente precisa fazer um exercício de empatia, digamos assim. A gente precisa entender quem é aquela pessoa. E para que esse exercício seja possível, a gente precisa desconstruir uma ideia, como eu disse, idealizada de escola. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Uma ideia de escola ideal, onde tudo é perfeito, onde tudo é de acordo com aquilo que a gente é familiar. Tá? Então, essa disciplina é para discutir educação matemática a partir da ideia de diferença. É isso que eu quero dizer. Fala, Daniel. Eu acho que é muito disso mesmo. Eu, por exemplo, sempre fui um cara que gosta muito de matemática na escola. Mas a minha irmã já é o contrário. Ela não gosta de matemática, é ruim em matemática mesmo. Já sei questões de entender as coisas, demora mais. Eu acho que necessita muito disso nas escolas, para a pessoa sentir o que o aluno está passando, entende? Minha irmã, ela chega aqui em casa e não consegue aprender o conteúdo que ela precisa aprender. Tirou nota ruim na prova e tudo, só que aí pede ajuda para mim, eu vou lá com mais calma, ensino tudo direitinho, aí ela conseguiu se recuperar, por exemplo, em 2 trimestres, ela conseguiu se recuperar, esse ano mesmo. Então acho que falta muito disso mesmo, a pessoa. Ela está no ensino médio agora? Não, ensino médio não, fundamental. Ela está no fundamental. Está no fundamental agora. Exatamente. Então, esse exemplo também eu acho que é importante, porque muitas vezes um aluno que tem uma resistência em matemática, a gente acha que é um problema de falta de inteligência, né? Um problema intelectual. E uma grande parte do caso é um problema emocional. É um problema assim, que a pessoa tem uma resistência, tem alguma coisa que a pessoa não consegue gostar daquilo porque tem uma experiência ruim com aquilo. Assim. Então, para isso, esse exercício de pensar a partir da ideia de diferença é muito importante. O mais comum é na hora da prova também, que é sentir a pressão. Muitos alunos, às vezes eu vendo, eles fazendo exercício em sala de aula com a maior tranquilidade. E você dando tempo, você fala, vou dar 10 minutos aí para vocês fazerem esses 3 exercícios. Na prova tem mais exercícios, tudo bem, tanto tempo quanto, e eles travam. Boa. Observação muito importante, já me deu uma ideia, eu nem tinha botado isso na emenda, mas vou botar, tá? A avaliação. Eu acho que essa é uma discussão fundamental. Eu já falei, assim, quem já foi meu aluno em outra disciplina, eu sempre falo um pouco disso. Eu acho que esse modelo de avaliação que a gente usa em matemática é um moedor de carne, né? É uma coisa para destruir as pessoas, né? Então também já falei, eu sempre dou prova com consulta. Para mim, nessa disciplina que não vai ter prova, né? Mas nas disciplinas que tem prova, assim, para mim não existe, saiu da minha realidade, assim, prova sem consulta. Para mim isso não faz nenhum sentido. Porque é isso, o que você está avaliando ali, né? Assim, o que você quer formar naquela pessoa, né? Você quer formar uma habilidade da pessoa saber tudo de cor? Não é essa habilidade que a gente quer na nossa profissão nem na nossa vida. Tem um monte de robôzinho. Então, por que a avaliação é assim? Beleza? Certo? E a gente tem que também, falando muito rapidamente dessa ideia de avaliação, depois eu vou marcar uma aula só para isso, tá? Mas falando muito rapidamente dessa ideia de avaliação, a gente tem que pensar que uma avaliação nunca pode ser pensada apenas como uma maneira de determinar o que a pessoa sabe ou não sabe. Esse pensamento é muito simplório, né, que a avaliação é só isso, beleza? Primeiro porque isso é impossível. Mas, além disso, uma avaliação
né? Às vezes a gente pensa na avaliação como uma radiografia, né? Você vai ver que como aquela pessoa está. Mas uma avaliação também é necessariamente uma forma de dizer para aquele aluno o que é o certo, né? Então, a forma como você avalia é uma sinalização que você faz para aquele aluno do que é correto em matemática. Então, a gente tem que pensar, se a gente põe uma prova, o que eu quero dizer aqui? Se você põe uma prova só de aplicação de fórmula decoreba, você está dizendo, você está legitimando essa forma de pensar. Você está dizendo para aquele aluno que matemática é um conjunto de fórmulas decoreba, concorda? Né? Então, a gente sempre tem que pensar, fez sentido isso? A gente sempre tem que pensar nisso. Então, concordo plenamente com o Daniel que a avaliação é um nó. É uma coisa que a gente tem que... Eu não sei qual é a maneira certa de fazer, mas a maneira como tem sido feita não dá mais para continuar. A gente tem que repensar isso, né? Eu estou sempre nessa movimento de repensar a forma como eu avalio. Beleza, pessoal? Está de boa isso? Certo? Então, seguindo a sugestão dele, eu vou acrescentar isso lá na programação. Tranquilo? Bom, então... a ideia da disciplina é basicamente essa, tá? Pensar na educação matemática a partir da diferença, certo? Então, eu vou procurar colocar vocês em contato com contextos escolares diferentes entre si, tá? Como às vezes é difícil a gente ir visitar a escola, em uma parte das aulas a gente vai receber convidados, beleza? Que são pessoas que lecionam em determinados contextos escolares, que eu vou falar agora mais ou menos quais são. Tranquilo? Beleza? Então, a gente vai receber esses convidados aqui e vai conversar com eles. Tá? Então, já falando um pouco de como vai ser a estrutura da disciplina. Tá? Beleza? Porque eu acho que a estrutura da disciplina, tipo assim, é muita informação, mas eu acho que é fácil não é difícil de entender não, tá? Porque basicamente é o seguinte, a gente vai ter nas aulas da disciplina 3 tipos de atividade, tá? Certo? Preste atenção, qualquer dúvida vocês vão perguntando, tá? A gente vai ter 3 tipos de atividade, tranquilo? Que são uma que eu estou chamando de debates temáticos, que é o caso hoje é um debate temático, que é quando tem textos de referência, beleza? Então hoje eu coloquei que esses 2 textos são textos bem curtinhos, que é a segunda parte da aula, eu quero falar sobre eles, beleza, pessoal? Tá? Então, isso é um tipo de... Pô, não tem pilô. Alguém tem pilô apagador aí? Já olho pra lá. Não tem não? Oi? Quem não tá no Google Class não tem que entrar, tá? Se você tá no SIGA, você se inscreveu pelo SIGA? Hã? Apagador não tem não. Aqui, ó. Apaga com uma folha, você não faz. Não, pronto. Já foi. Negócio de química. Olha só. Então a gente vai ter debates temáticos, tá? Que como eu falei, a gente vai discutir algum tema, a avaliação vai ser um deles, tá? Tranquilo? E vai ter sempre texto de referência para esses debates. Tá de boa? Certo? Então, esse vai ser um tipo de aula, tá? Segundo tipo de aula vai ser rodas de conversa. Rodas de conversa vai ser quando a gente, também vai ser temático, mas vai ser quando a gente vai receber convidados externos, beleza?
A gente vai receber convidados que são pessoas que trabalham em escolas em determinados contextos sociais específicos. Tranquilo? A aula que vem, semana que vem, já vai ser um debate temático cujo tema é favelas e periferias. Então a gente vai receber pessoas que lecionam em escolas situadas nesses lugares, favelas e periferias. Beleza? Certo? E o terceiro tipo de aula que a gente vai ter vai ser aulas de campo, que vão ser fora, eu vou falar já sobre essas aulas de campo, que vão ser fora da universidade, tá? Mas já vou adiantar, depois eu vou falar detalhadamente, mas só para vocês não se assustarem, a gente vai ter 3 aulas de campo, tá? 2 delas vão ser dentro do horário da aula. A terceira vai ser sábado de manhã, tá? Porque não tem como fazer dentro do horário da aula. Mas vocês só precisam obrigatoriamente ir a uma dessas 3. Beleza? Tá? Aí eu vou falar sobre isso agora, já quando eu falar sobre a avaliação. Beleza? Tá? Bom, então a gente vai ter 5 debates temáticos. Já tem todos esses números que são importantes para como eu vou, critérios de avaliação aqui. A gente vai ter 9 rodas de conversa e a gente vai ter 3 aulas de campo, tá? Isso preenche todas até o final do período, tranquilo? Beleza? E aí, bom, aí eu vou falar uma coisa agora que vai parecer muita coisa, mas não é, tá? Só para vocês previamente não se assustarem, tranquilo? Então, para cada atividade dessas, eu vou pedir que vocês produzam um relatório, tá? Então, na prática, vai ter um relatório para ser produzido toda semana, beleza? Mas por que eu falei, coisa parece assustadora, mas não é, por 2 motivos. Primeiro, o que eu espero desse relatório é uma página só. Só assim, pode ser 2 parágrafos, tá? Eu botei lá, no máximo 2 páginas, mas eu botei só para quem gosta de escrever. Mas eu espero uma coisa bem sucinta. Tranquilo, que a ideia é que vocês não fiquem desesperados de trabalho, tá? E também porque depois eu não vou conseguir corrigir se cada um entregar 10 páginas. Tranquilo? Certo? Além disso, então é uma coisa assim bem sucinta mesmo, certo? E além disso, eles não precisam fazer todos, tá? Certo? Então, para cada debate temático, vocês vão produzir um relatório. Aqui também, para cada aula de campo, vocês vão produzir um relatório. E aqui, vocês vão produzir uma resenha. Vai ser diferente. Uma resenha... não, ao contrário. Não, tá ao contrário. A resenha. A resenha aqui. Certo? E aqui é um relatório. Porque a resenha é porque aqui vai ter texto referente. Então eu vou fazer uma resenha, que é uma resenha, um resumo crítico, digamos assim. Que é... Hã? 2 páginas. No máximo. Certo? E o mínimo? Falaram? Pode ser. O mínimo meia página, vamos dizer. Certo? É só uma coisa, não é uma coisa com precisão não, tá? Não é para ser matemática aqui não. Mas é só para ter uma ideia da ordem de grandeza. Não é para escrever nem 2 frases, nem 10 páginas. Eu escrevi uma frase. Não, é para botar, vamos dizer, entre meia e 2 páginas. Tá? Beleza?
certo? E aí, vocês vão produzir aqui um mínimo de 3, aqui um mínimo de 5 e aqui um mínimo de 1, tá? Beleza? 3 pessoas? Não, isso aqui é tudo individual por enquanto, aí vai ter um trabalho em grupo. Não. Olha só, isso aqui é tudo individual. Mínimo de 3 quer dizer assim, que vão ter 5 debates temáticos, certo? Se vocês fizerem esses 5 relatórios, eu vou pegar as 3 maiores notas. Entendeu? Aqui é a mesma coisa, vai ter 9 rodas de conversa. Se vocês fizerem todas, eu vou pegar as 5 maiores. E aqui vão ter 3, eu vou pegar só uma. Entendeu? Beleza? Isso está escrito lá no negócio assim, no Google Class. Está tudo detalhado, mas pode tirar foto se quiser. Beleza, pessoal? Então, vocês não precisam fazer todos. Tranquilo? Vocês podem fazer só essa quantidade. E quem fizer mais, eu vou pegar as maiores notas. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Então, além disso, então isso aí, como eu falei, é uma coisa bem curta, não é pra vocês ficarem se preocupando e ficarem escrevendo pra caramba, tá? E Vitor, tentar fazer no dia seguinte, É. quando tá tudo fresco. Eu já fiz isso e Boa. sei como é que é. Boa Botei dica. outras disciplinas, Isso aí. outras coisas e tal. Terminou aqui, se puder, faz uma Isso. coisa, faz. Exatamente. Muito ouviram o que ela falou? Não. Tentar fazer logo depois da aula, porque tá tudo fresco. Depois vai Também tem que gravar. Gravação salva muito disso. Então nem quem não vier na aula pode fazer também, tá? Com a gravação. Mas olha só, além disso, além desses trabalhos aqui, a gente vai ter um trabalho final em grupo. Esse trabalho final em grupo, ele só está aí porque, como eu falei agora há pouco, eu acho que qualquer avaliação tem que ser uma componente coletiva. Assim. Tem que ter uma componente. Não falei isso, eu estou falando agora. Qualquer avaliação, eu acho que sempre tem que ter algum trabalho em grupo. Então eu botei esse trabalho final em grupo, que está lá escrito já, depois a gente pode falar sobre ele, mas vocês já podem ir organizando os grupos, já podem ir pensando nesse trabalho. Na verdade, basicamente, a ideia desse trabalho final em grupo não é que seja uma coisa grande também, mas a ideia dele é que vocês peguem temas que foram discutidos na disciplina e que tragam esse tema para a experiência de vocês, beleza? Das pessoas do grupo, tranquilo? Basicamente é isso, mas é para ser uma coisa curta também, tá? Beleza? Então, isso aqui vai fazer a média da disciplina e, além disso, nessa disciplina aqui, eu também vou considerar ,75% de presença, tá? Que é o mínimo. Tranquilo? Por quê? Quando eu dou disciplinas tipo cálculo, análise, eu não considero a presença. Tá? Mas eu acho que pela natureza dessa disciplina, que é uma disciplina muito baseada em debate, certo? Eu acho que a participação na aula faz parte da avaliação. Então por isso que eu vou considerar a presença. Tranquilo? Quem tiver, depois eu vou botar um link lá no Google Classroom. Quem tiver que faltar por algum motivo, manda justificativa. Tranquilo? Mas quem não faltar sem justificativa, passar desses 75% está reprovado, beleza? Eu vou reprovar por falta. Ficou claro isso aqui? Certo? Beleza? Bom, alguma pergunta? Acharam razoável isso? Podem falar que não. Professor, quando você pretende encerrar o período?
cabeça. Mas eu planejei uma semana, porque é quase no Natal. Não, é um pouco antes disso. Eu não vou até a última semana não, tá? Vai todo mundo certo. Como seria? Vai ser uma prova, uma ceia assim. Não tem prova. As outras disciplinas talvez seja isso. Olha só. Se eu não me engano, nessa programação acaba 2 aulas antes do final, se eu não do calendário. Mas a gente tem que ter alguma gordura, quer ver se é um imprevisto. Então, enfim, mas não vai até a véspera do Natal não, tá? Não, então é antes disso. Mas uma semana eu acho antes disso. Beleza, pessoal? Acharam razoável essa forma de avaliação? Tranquilo? Tá. Então agora, para vocês terem um tom do que vai acontecer aqui, né? Nessa eu vou... Fala aí. Da resenha, acho mais texto, né? Então a resenha é um resumo do texto que foi discutido. Hoje a gente tem 2 textos, né? A gente vai falar do texto daqui a pouco. Então, mas é para fazer uma resenha só, tá? Fazer uma resenha juntando esses 2 textos. Não é para fazer uma. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Dá para fazer uma resenha dos 2 textos? Oi? Dá para conectar os 2 textos. Tá. Vai até 5 de dezembro. Vai até 5 de dezembro. Pronto, vai até 5 de dezembro. Olha só. Vamos lá, agora, antes do intervalo, eu queria só falar um pouco dessa programação aqui. Os debates temáticos não estão todos fechados ainda, tá? Um vai ser sobre formação de professores, sobre autores que discutem formação de professores. Outro vai ser avaliação, que ele me deu a ideia agora. Enfim, esses aqui eu não resolvi todos ainda não, tá? As rodas de conversa, eu vou tentar lembrar os 9 temas, certo? Porque nessas rodas de conversa, em todas elas, nós vamos ter pelo menos 2 convidados externos, certo? Tranquilo? Alguns desses convidados externos vão ser de fora do estado, inclusive, e vão participar remotamente. A gente vai botar um telão aqui, as pessoas vão participar, beleza? Vai ter gente de vários lugares, do sul ao norte, literalmente, né? Do Rio Grande do Sul ao Amazonas. A Erika tá nessa? Tá nessa. Vou falar, já já. Na verdade, eu nem falei com ela ainda, mas ela tá, com certeza. Olha só, vamos lá. Então, vou tentar lembrar esses 9 aqui. Quais são? São o próximo, que vai ser, como eu falei, favelas e periferias. Depois a gente vai ter educação do campo, que era o que o Otávio estava falando. Educação do campo, a gente usa, não é educação no campo, a gente tem dentro do meio, tem se usado essa preposição, porque o que quer dizer isso? Não é a mesma concepção de educação que é levada lá para as comunidades rurais, é a educação que é pensada a partir daquela realidade, né? Inclusive tem um conceito na educação do campo que chama pedagogia da alternância. Alguém já viu isso? Já ouviu esse nome? Esse nome quer dizer o seguinte, que na educação do campo existem cursos de licenciatura em educação do campo, tá? Aqui no Rio de Janeiro tem na Rural, tem um curso de educação do campo. Em outros estados, Minas tem muito mais, outros estados tem mais. Que aqui não é um estado muito rural. Mas essa pedagogia da alternância quer dizer que os períodos letivos, eles são determinados a partir da realidade daquela comunidade. Então, por exemplo, uma comunidade que são muito diferentes, né? Assim, tem educação do campo para comunidades ribeirinhas no Amazonas. Então, os períodos são pensados de acordo com a cheia do rio.
Se são comunidades agrícolas, eles são pensados de acordo com o tempo de plantio e de colheita. Então tem períodos que a pessoa fica na comunidade e períodos que a pessoa vai para a instituição. Tá? Beleza? Bom, enfim. Esse é o outro tema, educação do campo. Aí a gente vai ter educação escolar indígena e educação escolar quilombola. Tá? Por que a gente usa também essa? Por que o nome é esse? Educação escolar indígena e educação escolar quilombola. Por quê? Nas comunidades indígenas e nas comunidades quilombolas, diferente da nossa sociedade ocidental, eurocêntrica, etc., a educação não é restrita à escola, né? Então, por exemplo, as comunidades quilombolas que tem que nem todas são assim, mas aquelas que têm uma tradição religiosa afrodiaspórica, afro-brasileira, né? Elas entendem muitas vezes o terreiro como educação, né? O terreiro como um lugar de educação. As comunidades indígenas até mais fortemente, assim, não tem essa ideia, que é uma ideia muito ocidental, da educação acontecer só na escola, certo? Então por isso que chama educação escolar indígena, porque tem também educação indígena que não é escolar, certo? Também essa discussão a gente vai fazer, beleza? Então, favelas e periferias, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação afro-referenciada, que é uma ideia de como trazer a cultura africana e afrodiaspórica. Eu uso essa palavra afrodiaspórica, todo mundo entende o que isso quer dizer? A diáspora, sabe o que é a diáspora? A diáspora africana as pessoas os africanos escravos. Diáspora é deslocamento, né? É como as pessoas escravizadas foram trazidas da África para cá, né? Uma diáspora. Também se fala outros contextos de diáspora, né? Diáspora judaica, quando os judeus saíram. Tem essa palavra. Então, a ideia é como a gente trazer. Por quê? Porque a gente tem uma escola que é muito referenciada na cultura europeia só, e na cultura branca. Então, como a gente trazer referências culturais africanas e afrodiaspóricas, ou seja, descendentes de pessoas escravizadas, para dentro da escola. E tem uma lei que exige que isso aconteça, que é a Lei 10.639, né? É uma lei que torna obrigatória a discussão de cultura africana e afro-brasileira e indígena também, que é outra lei, 11.634, enfim, dentro das disciplinas escolares. Então, nesse dia vai ser para discutir especificamente isso. Beleza? Já falei 5 pela minha conta, né? Tá. Então, as outras 3 vai ser a outra, educação com pessoas LGBT, no qual eu mesmo, como homem gay, vou fazer parte dos debatedores. E para falar das experiências, né, de pessoas LGBT como professores e como alunos. E aí que a gente vai receber a Érica. A Érica é a primeira aluna de doutorado que é uma mulher trans aqui no Instituto de Matemática. Ela faz doutorado aqui e é uma mulher trans, enfim. A gente vai receber algumas pessoas para falar dessa questão LGBT na educação. Aí a gente vai ter educação com pessoas com necessidades especiais, que vai ser pessoas que lecionam em escolas com pessoas cegas, deficiência auditiva, surdos, deficientes visuais, né? Então a gente vai trazer pessoas que ensinam no Instituto Benjamin Constant, que é aquele instituto para pessoas cegas, né? De educação de pessoas cegas, e no IMES, que é o Instituto Nacional de Surdos, que é educação para surdos, e também para pessoas assim, discutir a questão de síndrome de Down, autismo, etc. Né? Essa é uma questão muito complicada mesmo, né? Porque a gente tem um tensionamento entre a discussão da sala de aula com pessoas incluídas, né? Que é quando você tem uma sala de aula com pessoas que têm vários tipos de deficiência ou de necessidades especiais. Então, como gerenciar isso, né? Pela lei, aquela pessoa tem que ter
me lembro da palavra, mas tem que ter uma profissional ali para dar atenção específica para ela, e nem sempre isso acontece, enfim. Então, esse vai ser o outro tema, acho que eu falei 7. Né? Aí o outro vai ser... o outro vai ser, que é bem importante também, transição dos anos finais para os anos iniciais, que é o tema do nosso projeto PIBID. Então vai ser, né, que a gente tem muito assim em matemática, uma ruptura, né, assim, dos anos iniciais e dos anos finais. A gente tem também uma cultura muitas vezes de quem dá aula no Fundamental 2 culpabilizar o professor ou a professora do Fundamental 1, né, assim. E eu acho que a gente, como professores de matemática, tem muito a aprender com os pedagogos e pedagogas que dão aula nos anos iniciais, né? E a gente tem uma visão de que a matemática dos anos iniciais é uma matemática mais rala, assim, sabe? E isso não é verdade, tá? Então a gente vai trazer pessoas que ensinam matemática nos anos iniciais e também na educação infantil, tá? Que é antes dos anos iniciais. E o último é educação com pessoas em privação de liberdade, né? Ou seja, pessoas que estão em situação de presídio ou no DEGASE, né? Que são menores de idade. Então a gente vai trazer pessoas que lecionam dentro desses lugares, né? A gente tem tanto escolas públicas, né? Tem escolas do Estado que são dentro de presídio, e a gente também tem ONGs que oferecem projetos educacionais dentro do DEGASE, dentro dos presídios. Então, essas vão ser as 9 rodas de conversa. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia, tá? De ter uma coisa, como eu falei, de promover a diferença. De ter contato com escolas em contextos muito diferentes. E é isso, né? A escola, vocês podem cair para atuar em qualquer lugar deles. Né? Nesse último, né, educação com pessoas em privação de liberdade, das pessoas que provavelmente vai vir falar, que foi um aluno meu aqui, ele dá aula no estado, né, na SEDUC, numa escola que é dentro de um presídio, que eu não me lembro qual mas é um negócio assim, de alta periculosidade, etc. E uma vez ele falou para mim uma coisa que me marcou muito, que ele falou assim: dando aula lá, eu me encontrei, eu não quero nunca dar aula em outro lugar, assim, porque ele se envolveu com aquilo com tanta intensidade que... Então às vezes isso acontece com a gente, né, assim, como professor. Então essa é um pouco a ideia. E aí, deu para perceber? Curtiram essa programação? Tá. Bom, e aí, só rapidinho, para falar das 3 aulas de campo, que vão ser assim, ó. Uma delas vai ser com educação de jovens e adultos, certo? Que também é um tema muito importante, né? E é uma coisa que vocês podem cair para dar aula, né? Educação de jovens e adultos, né? Assim, que basicamente é uma educação pensada para pessoas fora da, entre aspas, da idade escolar regular, né? E é muito importante a gente pensar na educação com jovens e adultos, que aquelas pessoas, né, assim, tem uma coisa que Paulo Freire fala, que é assim, que a gente nunca pode pensar no aluno como um pote vazio. Já ouviram isso? Né, que é o que eles chamam de pedagogia bancária, né? Que é como se o objetivo da educação fosse fazer aquela pessoa é entendida como um pote vazio e o objetivo é fazer depósitos de conhecimento. Então o professor é dono do conhecimento e ele faz depósitos naquela pessoa. Então o aluno é visto como um sujeito que não tem nada a acrescentar, né? Certo? Não traz, isso não é verdade em momento nenhum. Todo aluno, até no Fundamental 1, ele traz alguma coisa, e essa alguma coisa que ele traz tem que ser legitimada dentro da sala de aula.
Beleza? Na educação com jovens e adultos, isso é mais forte, porque são pessoas que têm uma história de vida. E são pessoas, na sua maioria, que têm uma história de vida a partir da qual elas tiveram o direito à educação negado, né, muitas vezes. Pessoas que não conseguiram estudar na idade regular por diversos motivos. Motivos de ter que trabalhar, de violência familiar, muitas vezes. Tem pessoas em situação de rua, né, moradores de rua. Então, a gente vai visitar uma escola de educação de jovens e adultos. Por que eu escolhi a gente ir visitar? Porque são escolas que funcionam à noite, né? Então, a gente tem a oportunidade de visitar. A gente vai visitar, a escola que a gente vai visitar chama CREJA, que é o Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos, que é uma escola do município que funciona no centro da cidade, certo? Perto do Detran da Presidente Vargas, ali, não sei se vocês sabem onde é. Então, vai ter um dia, possivelmente vai ser em outubro, que a gente, em vez de vir para cá, vai para lá. E a gente vai conversar com os professores e com os alunos dessa escola. Beleza? Então isso vai ser uma aula de campo. A segunda aula de campo, que também vai acontecer dentro do nosso horário de aula, vai ser no Educafro. Alguém já ouviu falar no Educafro? Você era aluno do Educafro? Então a gente vai lá, inclusive semana que vem, o Joelson, que é o coordenador geral do Educafro, ele vai estar aqui. Ele é uma das pessoas que vai estar no debate semana que vem. Oi? É um curso preparatório. Eu tive no começo de 2020, mas aí a pandemia veio. Então, é um curso preparatório social, né? É um curso que é direcionado para pessoas, né? Ele vem de um trabalho com inclusão de pessoas pretas e pardas, etc. Então, ele é um curso preparatório que tem muitos cursos com esse perfil, né? É um curso preparatório para entrar na universidade voltado para pessoas que socialmente vulneráveis. A gente tem alguns cursos aqui na UFRJ, a gente tem um CAP popular, que acontece lá no CAP, a Margarete está dando aula lá. A gente tem o curso Samora Machel, que acontece aqui no CCMN, que também, enfim, tem muitos cursos com esse perfil. Mas o Educafro é um dos primeiros, é um dos mais consolidados. Assim. Então a gente vai num polo do Educafro, que provavelmente vai ser também no centro. Essa vai ser a nossa segunda aula de campo. Para essas duas aulas de campo, a gente vai ter, como a turma é grande, a gente vai ter que dividir em dois, tá? Provavelmente. Então vai, tipo assim, uma semana, metade da turma no CREJA, metade no Educafro, na outra semana prova. Tá? Certo? Aí eu vou estar junto com a Margarete, vai estar em outro. Daqui a pouco eu vou com a Margarete se apresentar, tá? Esqueci. Margarete, aluna de mestrado, está fazendo estágio de docência aqui. Tem a graduação aqui, que vocês estão fazendo, e agora eu fiz essa matéria, fiz essa disciplina com ele. Antes da pandemia. Antes da pandemia, né? Foi presencial muito bom. Vocês vão gostar muito. Muito assim. Eu comecei a me sentir na licenciatura, sabe? Estou fazendo cálculo, parece que eu não sou professora. Todo mundo está ouvindo, gente, que ela está falando. Então, parece que eu não sou professora, né? Essa disciplina, para mim, assim, foi a primeira que agora eu sou professora. Entendeu? É muito bom. Aproveitem bastante o debate. Legal. Bom, e a terceira, e a Margarete agora está fazendo mestrado aqui no temático, orientada pelo Kleber. Pelo Kleber. Bom, e só para terminar, antes do intervalo, na volta a gente fala sobre os textos. A terceira aula de campo, essa que vai ser sábado de manhã, tá? Beleza? Eu falei que vocês só precisam ir a uma aula de campo porque vocês só precisam fazer um relatório, tá? Mas assim, vocês têm que se preocupar com a presença, foi 75% de presença também, tá? Beleza? E a terceira aula de campo vai ser num sábado de manhã, porque essa não tem como fazer à noite. E essa é uma atividade que eu acho
que ninguém deveria se formar em professor de matemática na cidade do Rio de Janeiro, professor de matemática não. Ninguém deveria se formar em professor de nenhuma disciplina sem fazer essa atividade, que vai ser uma aula de campo na Pequena África. Sabe onde é a Pequena África? A região que é chamada Pequena África é uma região no centro da cidade do Rio de Janeiro, na região portuária, basicamente, que pega Praça Mauá, essa região ali, que é uma região que inclui, por exemplo, é uma região muito importante para a história da diáspora africana, certo? Então, essa região inclui, por exemplo, o Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz, que é o lugar onde os navios de tráfico de pessoas escravizadas chegavam no Rio de Janeiro, beleza? Que está lá, e a gente vai com uma pessoa, um professor de história, na verdade, aprender essa história. A gente vai ver também o Instituto dos Pretos Novos. Alguém já ouviu falar no Instituto dos Pretos Novos? Pouca gente, então, justamente por isso. Eu acho que a gente tem que conhecer essa história. O Instituto dos Pretos Novos é um lugar onde foi descoberta basicamente uma cova coletiva, onde as pessoas escravizadas que chegavam nos navios negreiros eram, obviamente, como vocês sabem, a travessia desses navios era de uma brutalidade inimaginável, eu diria, né? Imagina que alguns navios levavam 3 meses para atravessar o Atlântico da África até o Rio de Janeiro, por exemplo, e as pessoas vinham acorrentadas no porão. E ali, durante 3 meses, sem ver a luz do sol, acorrentada, comendo ali, fazendo todas as suas necessidades ali, uma acorrentada na outra, e passavam 3 meses assim. Então, obviamente, muitas pessoas chegavam muito debilitadas e morriam ao chegar. E eram jogadas nessa cova rasa que, recentemente, na década de 80, ela foi descoberta por uma pessoa que comprou um imóvel na região ali do porto e foi fazer uma obra, escavou e começou a achar ossadas. E aí isso foi chamado, enfim, uma equipe de arqueologia, e identificaram que eram ossadas de pessoas escravizadas e que havia esse registro histórico, né, que é chamado Cemitério dos Pretos Novos, né, e que é nessa região, né, e que eu acho muito louco. Por isso que eu perguntei, quem já ouviu falar? A gente não tem ouvido falar disso, né, assim, muita gente não ouviu falar disso. Então a gente vive numa cidade, que é o Rio de Janeiro, que eu não sei se vocês sabiam. O Rio de Janeiro é o maior porto escravista do planeta. A estimativa é que tenham chegado na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tenham chegado na cidade do Rio de Janeiro durante 4 séculos de tráfico de pessoas escravizadas, incluindo no primeiro momento onde essa prática era legalizada, depois quando ela deixou de ser legalizada, mas continuou acontecendo. Então estima-se que nesse período tenham chegado na cidade do Rio de Janeiro mais pessoas escravizadas do que no território dos Estados Unidos inteiro, por exemplo, só na cidade do Rio de Janeiro. Então a cidade do Rio de Janeiro é o maior porto escravista do mundo, né? E a gente vive numa cidade que tem essa história e que é uma história invisibilizada, né? Então acho que ninguém pode se formar professor de nenhuma disciplina na cidade do Rio de Janeiro sem conhecer essa história e sem conhecer os lugares de memória que estão nessa cidade, tá? Então é por isso que a gente vai fazer essa aula de campo. Beleza? Então basicamente essa é a programação da disciplina. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho super pertinente, professor. Todos os temas que o senhor já pensou em fazer,
e provavelmente os próximos temas que o senhor vai completar os debates temáticos também serão pertinentes quanto a isso, porque era uma coisa que o senhor falava hoje mais cedo na aula de análise, que a gente não consegue, que aqui dentro na nossa formação, a gente não consegue ver como trabalhar essas questões ligadas ao ensino de matemática. Exatamente, isso aí. E essa aula não deveria ser a única, mas infelizmente de toda a graduação é a única que mostra pra gente como fazer isso, ou pelo menos como começar a fazer isso, sabe? E eu falei muito pertinente, é muito incrível a gente, enquanto aluno de uma ciência exata, poder ter a oportunidade de trabalhar todos esses temas e tentar ver qual é o viés matemático que eu, agora enquanto discente, mas daqui a algum tempo sendo docente, como levar isso para a sala de aula e trabalhar isso dentro da sala de aula para que os próximos alunos que vão pisar aqui já venham com um pensamento já sobre tudo isso, para que possa haver uma mudança realmente, é até um pouco utópico pensar isso, né? Mas possa haver essa mudança de verdade na sociedade, e enfim. Mas para a gente ir provocando, né? Isso é isso. Então, isso que o João Pedro falou é muito importante, né? Que a gente tem uma visão que matemática, por ser uma ciência exata, não tem nada a ver com isso, né? E eu quero nessa disciplina convencer vocês que tem, né? Assim, que a gente pode, a nossa prática com os professores e professoras de matemática pode ser diferente quando a gente considera essas questões sociais, tá? Os textos de hoje já tem muito a ver com isso, né? Assim, o texto meu e o texto do Alan, de física e astronomia, tem muito a ver com isso, exatamente isso. A gente pensa que matemática, por ser uma ciência exata, então ela não tem nada a ver com isso, né? E eu quero dizer para vocês que não existe ciência exata, todas as ciências são humanas, né? Porque todas as ciências são atravessadas por essas questões sociais que a gente vai discutir nessa disciplina. E elas não podem se manter neutras em relação a isso. Então é isso. Quem mais quer falar alguma coisa? A gente vai ter que fazer um intervalo, porque são 8 horas. E a gente volta 8h15, tá bom? Alguém vai lá, vou lá comer. Possivelmente a gente vai mudar de lugar, tá? Mas eu falo isso na volta. Tá? Então tentem chegar, vamos chegar depois de 8h15, tá? Porque a gente vai ter que discutir os textos. Então não vai dar tempo.